Muito bem, gente. Então, voltando a falar sobre processo penal e direitos humanos, uma vez apresentada essa grande dificuldade de compatibilizar o nosso Código de Processo Penal com tratados internacionais e com a própria Constituição de 88, eu preciso dizer a vocês quais são os tratados que mais interessam ao processo penal. Os tratados que efetivamente interessam ao processo penal, porque, contemplam direitos que dizem respeito diretamente às questões processuais, são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, que é de 1966, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969, como eu já havia dito antes. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas foi elaborado em meio à Guerra Fria, ou seja, o bloco político ocidental capitalista, chamado o bloco do Tratado do Atlântico Norte, os países desenvolvidos ocidentais e capitalistas, pretendiam que fosse elaborado um pacto que contemplasse os direitos de liberdade, os direitos políticos. E, por outro lado, o bloco chamado Bloco de Varsóvia, o bloco comunista liderado pela União Soviética, pretendia que fossem contemplados no pacto os direitos sociais, econômicos, culturais. E esse embate nas Nações Unidas fez com que fossem celebrados, na verdade, dois pactos internacionais. Ambos celebrados no mesmo dia e não assinados por todos os países dos blocos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, que é esse de 66, que eu falei que interessa diretamente ao processo penal, e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, também de 66, como eu falei, celebrados no mesmo dia. Os países do Tratado do Atlântico Norte foram signatários do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Os países do Bloco de Varsóvia, do Bloco Comunista, foram signatários do Tratado, que é o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. O Brasil, como de resto chamado Terceiro Mundo, em sua grande maioria, foi signatário de ambos os tratados. O grande problema é que o Brasil, a despeito de ter sido signatário de ambos os tratados, não ratificou nenhum. Ou seja, o governo militar à época não enviou os tratados assinados para serem ratificados pelo Congresso Nacional e, portanto, eles não eram cogentes no Brasil. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, por sua vez, celebrado em 1969, dependia de que mais de 10 países não apenas o assinassem, como ratificassem. Quando houvesse a 11ª ratificação, ele entraria, portanto, em aplicação internacional. O Brasil, mais uma vez, foi signatário e não ratificou à época. Mais uma vez, o governo militar foi signatário e não ratificou. A rigor, os Estados Unidos não são signatários desse tratado até hoje. Não é? Esse pacto, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, é extremamente relevante para nós, porque é o tratado que cria não apenas a previsão de direitos humanos aplicáveis claramente ao processo penal, como nós vamos ver nas próximas aulas, mas como cria um sistema regional de proteção dos direitos humanos, aos quais os países signatários que aderirem também às cláusulas do sistema se submetem. Criam basicamente dois órgãos extremamente relevantes, que é a Comissão Americana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão tem uma função fiscalizatória,
a Corte tem uma função não apenas de julgamento dos países, determinação se os países violaram ou não o determinado direito previsto na Convenção, como também tem uma função consultiva. Tá? O Brasil ele foi signatário, como eu falei, de tudo, inclusive do Sistema Regional de Proteção. Tanto a Comissão como a Corte estão situados na cidade de São José, na Costa Rica, tá? Mas o governo militar não submeteu esse tratado também à ratificação pelo Congresso Nacional. E aí é que vem a pergunta, né? Como ficaram esses tratados assinados, mas não submetidos à ratificação pelo Brasil? Bom, em 1988 com a Constituição, né, foram feitas, e todo mundo sabe, né, diversas previsões sobre direitos e garantias no nosso artigo 5º, que aliás foi, digamos, construído a partir de debates na Assembleia Nacional Constituinte, inclusive com a audiência pública em 1987 de um professor muito importante de direitos humanos, que é o Antônio Augusto Cansado Trindade. Tá? Naquela ocasião, na audiência pública, ele recomendou que um dispositivo fizesse a previsão dos direitos e garantias fundamentais, mas ele também informou que naquele momento em que ele proferia a sua fala na audiência pública, ele também era presidente de uma comissão constituída pelo governo federal da época, o presidente era José Sarney, cujo objetivo era pesquisar, verificar os tratados que o Brasil havia assinado e que não havia submetido à ratificação. E que esses tratados seriam submetidos oportunamente, tão logo a comissão conseguisse terminar os seus trabalhos. E por isso ele sugeriu, né, recomendou que no próprio dispositivo em que eram previstos os direitos e garantias fundamentais, fosse estipulada uma cláusula aberta que permitisse aderir ao texto constitucional o texto dos tratados que viessem a ser ratificados. Tá? Essa sugestão foi acolhida, porém, a redação do parágrafo 2º do artigo 5º não foi, por assim dizer, das mais felizes. Né? Ou seja, os deputados, a despeito de acolherem a sugestão do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, redigiram o parágrafo 2º de uma maneira que causou uma certa confusão. Isso porque esse parágrafo 2º simplesmente afirmou que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O objetivo era não excluir, mas veja, não excluir os direitos dos tratados não conseguiu fazer com clareza aquilo que o Cansado Trindade sugeriu, que era aderir os direitos previstos nos tratados ao próprio texto da Constituição. Ou seja, essa cláusula aberta da Constituição, que aderisse ao contexto da Constituição os direitos previstos em tratados internacionais que o Brasil viesse a ser parte, acabaram não ficando claros no parágrafo 2º. E isso gerou uma imensa discussão. Afinal, o que vai acontecer com os tratados que vierem a ser ratificados? Acontece que até aí nenhum tratado havia efetivamente sido ratificado. Ocorre que em 1992 vários tratados foram ratificados pelo Congresso Nacional. Entre eles, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas e a Convenção Americana de Direitos Humanos.
E aí vem a pergunta, afinal, esses tratados estão aderidos ao texto da Constituição e, portanto, têm natureza constitucional? Os direitos neles previstos têm natureza constitucional ou não têm natureza constitucional? Qual é a posição que deve prevalecer? Vou falar melhor sobre isso, então, no próximo bloco.